Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos, amém, irmãos? A Bíblia vai dizer, irmãos, assim, que Gideão, irmão, ele foi um homem levantado por Deus, ele foi um homem escolhido por Deus. A Bíblia diz que em um certo tempo, o povo de Deus estava plantando e os medianitas iam lá e colhiam. O povo de Deus plantava e os medianitas colhiam. A Bíblia diz que quando os medianitas chegavam, era como gafanhotos, era muitos de uma vezada. Onde eles passavam, faziam estrago. Mas, irmão, tudo aquilo que aconteceu foi a permissão de Deus. Por que a permissão de Deus? Porque Deus ele queria que o povo se voltasse para ele, porque o povo já não estava mais se voltando para ele. O povo já não queria mais saber de Deus. Então Deus permite os inimigos tocar naquele povo dele ali. Então a Bíblia diz que enquanto o povo dele plantava, que era Israel plantava, os medianitas colhiam, a Bíblia diz que todo o povo começou a fazer cavernas para se esconder. A Bíblia diz que o povo fazia cavernas para se esconder, né? Isso é algo interessante, que a Bíblia vai dizer que um homem chamado Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de espremer uva, irmão, mas Gideão estava pegando trigo e levando para lá, e Gideão estava malhando trigo no lagar. Ou seja, no lugar de uva, Gideão estava malhando trigo. É algo interessante, irmão, isso é estratégia de Gideão. Gideão era estrategista. Se o povo procurasse Gideão lá onde era o lugar certo de se malhar o trigo, o povo ia achar Gideão lá. Mas ninguém ali, eu creio que ninguém imaginava que Gideão estava usando aquela estratégia de ir para o lugar de uvas. Mas é um ponto interessante, irmão, que enquanto está todo mundo escondendo, está todo mundo escondendo nas cavernas, a Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo. A Bíblia diz, irmão, então, que um anjo aparece para Gideão e escolhe Gideão para socorrer o povo dele. Por quê, irmão? Deus ele não depende de uma multidão para alcançar multidão, mas Deus ele depende de um para alcançar multidão e fazer multidão. Então Deus ele não depende de multidão para fazer multidão, mas ele depende de um para fazer uma multidão. Ou seja, ele depende de um para salvar uma multidão. Então Deus ele escolhe Gideão e ele fala para Gideão: tu és homem valoroso, tu és homem forte. Ele fala: eu sou o menor da minha tribo, eu sou o menor da tribo de Manassés, eu sou pequenininho. Mas Deus viu algo nele que não viu nos outros. O que que era? Enquanto estava todo mundo se escondendo, Gideão estava aparecendo. Enquanto estava todo mundo correndo de medo, Gideão estava lá trabalhando. É algo interessante, irmão. Sentir medo às vezes, porque a Bíblia diz assim: eu não vos dei o espírito de medo, mas vos dei o espírito de ousadia. Então, irmão, a ousadia é um espírito, o espírito de ousadia, o espírito e não o espírito do medo. Ou seja, um espírito de ousadia é um espírito. O medo também é um espírito. Nós não podemos aceitar muitas das vezes ele tomar conta de nós, principalmente do medo, irmão. Se Deus ele disse lá em Timóteo, na boca de Paulo, que ele não vos deu espírito de medo, mas de ousadia, então nós não podemos aceitar o medo na nossa vida, na nossa casa, irmão. Porque o medo, ele é o problema de todas as coisas. O medo faz muitas das coisas. O medo está fazendo o povo perder o fruto que ele estava plantando, estava escondendo na caverna. Mas Gideão pode até estar com medo, pode até ficar com medo, mas ele falou: eu não vou baixar a guarda, eu vou malhar trigo. Ou seja, irmão, situação ruim todo mundo passa. Situação ruim nós seres humanos, todos nós passamos. Todos nós passamos situações ruins. Mas o interessante de Gideão é que Gideão podia até estar com medo, mas estava malhando trigo. O segredo é: você quer sentir medo, mas vai fazer. Sente medo, mas vai para a obra. Sente medo, mas vai trabalhar. E Deus, irmão, fez a obra na vida de Gideão, como todos conhecem. Deus usou 300 só para vencer uma multidão com mais de 30 mil pessoas. Imagina, 300 vencendo mais de milhares de pessoas. É Deus quem faz isso. Ou seja,
a situação que você está vivendo, se você colocar na mão do Senhor, se você continuar malhando trigo, porque Deus, ele olha, irmão. Deus, ele olha lá, aquele povo de Israel inteiro. Vê Deus vendo todo mundo escondendo, Deus olhando lá, todo mundo escondendo, olha lá, todo mundo escondendo, ó. Todo mundo escondendo o anjo, ô anjo. Porque Deus ordena um anjo para descer até Gideão. E tá todo mundo lá escondendo, ó, dá uma olhada lá, tá todo mundo escondendo, ó. Olha só para você ver. Aí Deus bate o olho assim e vê Gideão malhando trigo. Deus fala, aquele que eu vou levantar para libertar o meu povo. Ou seja, irmão, às vezes você acha que ninguém está te vendo, mas Deus está te vendo. Às vezes você acha que ninguém está vendo você. Não, mas ninguém está vendo o que eu estou fazendo, ninguém está vendo o que eu estou falando, ninguém está me ouvindo, ninguém está me dando atenção. Ei, Jesus está te vendo, irmão. Crê nessa palavra. Jesus está te vendo. Quem é que precisa te ver não é um homem. Tá todos os homens escondidos. Ninguém está vendo Gideão. Mas Deus, ele viu Gideão. Mas Deus levantou Gideão. Mas Deus escolheu Gideão. E Deus levantou ele para salvar o povo dele. Ou seja, irmão, ninguém pode estar te vendo, mas Jesus está te vendo. Você pode até sentir medo, às vezes, irmão, não é normal. Não é não. Porque Deus nos deu espírito de ousadia. Mas pega esse medo, irmão, vai malhar trigo. Use estratégia, vai malhar trigo. Não para de malhar trigo, não. Tá todo mundo escondendo. Não faça como todo mundo esconde. Hoje ninguém, muitas das vezes, quer nada. Hoje as pessoas querem as coisas, mas não quer fazer nada. Sabe, irmão? Queria o trigo, mas não queria lutar pelo trigo. Ô, glória! Queria o trigo, mas não queria lutar pelo trigo. Gideão não. Gideão queria o trigo, foi lutar pro trigo, colheu o trigo e estava malhando o trigo no lagar. Irmão, isso é forte demais. E hoje as pessoas querem o trigo, mas não quer colher o trigo, não quer malhar e muito menos brigar pelo trigo, que é deles, o trigo é deles. Hoje tem promessas que é nossa, tem bênçãos que é nossa, mas nós não queremos lutar pelas nossas bênçãos, nós não queremos lutar pelas nossas vitórias, nós não queremos lutar por nada, irmão. Mas Jesus é fiel, irmão, Jesus é Deus. E Jesus olhou para Gideão e falou, Gideão, é você mesmo, ou seja, ainda que você está vivendo uma situação aí, Gideão, que eu estou vendo, está difícil. A situação que você está vivendo, Gideão, está difícil, você planta e o inimigo colhe. Mas eu vim aqui hoje para entrar nessa situação que você está vivendo. E Jesus, irmão, hoje ele quer entrar na situação que você está vivendo. Eu quero determinar, irmão, quero profetizar que Deus vem entrar na situação que você está vivendo. Essa situação que você está vivendo, Jesus vai entrar e fazer o milagre acontecer. Creia nisso, irmão. Estou em cima do monte. E eu creio que Jesus vai fazer o milagre na sua vida. Em nome de Jesus, continua, irmão, malhando trigo. Continua trabalhando, continua orando. Continua jejuando, irmão, independente da situação. Muitas pessoas parando, muitas pessoas desistindo, muitas pessoas baixando a guarda, mas você não vai baixar a guarda. Creia, Jesus está contigo. Continua orando, continua jejuando, continua meditando na palavra dele, que Jesus vai chegar na hora certa. Ele vai te escolher, te levantar para salvar, inclusive, não só você, não só a sua vida, não só a sua família, mas ele vai te levantar para salvar o povo dele que está aí fora com medo. Amém, irmão? E eu profetizo, quero determinar a vitória na vida de cada um, amém?